O Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais foi realizado neste ano em São Paulo. A 5ª edição do Fonacrim contou com a participação de magistrados e juízes federais de todo o país. Um dos assuntos mais discutidos foi a prisão após a condenação em segunda instância, algo que atinge diretamente os réus em processos que tratam da corrupção no país. 17 anos, 36 recursos, uma CPI, cassação do mandato de senador. Luiz Estevão foi condenado em 2006 a 31 anos de prisão por peculato, corrupção ativa, estelionato, formação de quadrilha e uso de documento falso. E bastou uma mudança na jurisprudência para que, depois disso tudo, o ex-senador Luiz Estevão fosse preso no dia 8 de março de 2016. A sensação de impunidade em relação aos corruptos é plenamente justificada pela demora nos julgamentos e no início do cumprimento da pena, deixando a impressão de que no Brasil vale a pena desviar dinheiro público. No dia 17 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar um habeas corpus, entendeu que as penas de um condenado podem começar a ser cumpridas após recurso em segunda instância. Foi um dos temas debatidos no 5º Fonacrim, o Fórum Nacional Criminal dos Juízes Federais, promovido pela AJUF em São Paulo. Esse ano, o tema foi a efetividade da jurisdição criminal. A principal razão da escolha de São Paulo é justamente porque é aqui que há a maior indignação contra a corrupção e a lavagem de dinheiro. Aqui várias vezes o povo já foi à rua contra esse tipo de prática, que hoje é a prática mais nefasta que existe no Brasil. Foram 3 dias de palestras e debates. O evento foi aberto pelo presidente da AJUF, Roberto Veloso. O Fonacrim tem como finalidade o debate e a apresentação de propostas práticas para os destinos da justiça criminal no âmbito da Justiça Federal. E pela juíza brasileira na Corte Penal Internacional em Haia, Silverstein. O mundo de hoje encara uma criminalidade massiva, crimes de guerra, crimes de genocídio, crimes contra a humanidade, os chamados crimes contra a paz. Atenção especial para a necessidade de uma reforma no Código Penal brasileiro, que é de 1940. Hoje nós temos uma criminalidade organizada, feita sob o manto de uma aparente legalidade, e nós precisamos de instrumentos adequados, tanto investigatórios quanto para julgar esses casos que são casos graves. Depois desse tempo todo, até o perfil do criminoso mudou. E aí a necessidade de uma nova legislação para acompanhar. E o criminoso, que não é mais aquele indivíduo que solitariamente ou em conjunto com mais 2 ou 3 pratica um delito contra uma vítima ou 2 vítimas determinadas. E sim pratica atos que atingem comunidades inteiras. E a experiência de outros países pode ajudar. Eu acho que há que buscar a resposta no direito penal internacional. Não do direito interno. Essa releitura do direito penal, processual penal interno, ela tem que ser feita a partir da visão, a partir dos parâmetros do direito penal internacional, que é exatamente o que lida com a criminalidade massiva. Pois é, crimes que vão contra toda a sociedade. E a importância de traçar estratégias para dar real efetividade ao trabalho dos juízes é o objetivo de reunir os magistrados nesta edição do Fonacrim. São os 2 grandes dramas do Poder Judiciário, é julgar bem em um prazo razoável, né? E o tempo e a justiça nem sempre caminham juntos. Mas o desafio nosso é esse, é tentar acertar, né, no direito italiano se usa a palavra acertamento, acertar os fatos num prazo razoável, porque uma decisão que, embora justa, venha a ser proferida muitos anos depois, ela perde um pouco da sua força. E assim a gente volta lá para o início, o caso Luiz Estevão, que como muitos outros teve os entraves do tempo, dos recursos, da sobrecarga e do prejuízo à sociedade. O ex-senador e outros réus foram condenados pelo desvio de quase 170 milhões de reais na época, durante a construção do Fórum Trabalhista de São Paulo.
Segundo o Ministério Público, pouco mais de 235 milhões saíram dos cofres públicos para serem investidos na construção do tribunal. Mas uma perícia apontou que as obras custaram 66 milhões e 700 mil. Em 2001, o Tribunal de Contas da União apontou um desvio de 169 milhões e 400 mil reais em recursos públicos desviados. A autoria daquele que está por trás dos que cometem o crime, dos que cometem diretamente, dos que executam o crime. E que, na maior parte das vezes, são pessoas que ocupam cargos de alto escalão e que têm autoridade e que são, no fundo, as que decidem se e quando o crime vai ser e como o crime vai ser cometido. Enquanto os juízes discutiam o tema durante o 5º Fonacrim em São Paulo, a prisão após a condenação em segunda instância também estava na pauta aqui do Supremo Tribunal Federal em Brasília. E numa votação bastante apertada, a decisão do dia 17 de fevereiro foi mantida. Foram 6 votos a favor e 5 contra. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, foi responsável pelo voto decisivo. Não é possível a convivência com um quadro tão nefasto. E aqui está uma das principais causas da crise econômica brasileira, se não a principal, a corrupção. O entendimento agora vale para os juízes de todo o país. Tem que pensar num bem maior, que é uma estrutura que funciona, né? Porque senão o próprio Supremo ou o Superior Tribunal de Justiça deixa de ter sua razão de existir. Um avanço para a justiça. O compromisso que a sociedade civil organizada tem de assumir, né, é de não admitir que exista retrocesso na legislação penal, né? Nós avançamos muito no combate da criminalidade porque houve um aperfeiçoamento da legislação penal nesses últimos anos. E para toda a sociedade. A população é a grande beneficiária do trabalho dos juízes, porque se a corrupção é o seu grande mal, é lógico que o trabalho dos juízes contra essa corrupção é em favor da sociedade.